Roda da redação da Voz da América. Eu sou Mayra de La Salete. Hoje é dia 13 de abril. Hoje é o dia que um senhor muito bem conhecido, muito famoso nas nossas áreas, Tiger Woods. O dia em que Tiger Woods, a 13 de abril em 1997, aliás, tinha 21 anos e venceu o prestigiado Masters Tournament com um recorde de 12 tacadas em Augusta, Geórgia. Foi a primeira vitória de Woods num dos 4 dos principais campeonatos de golfe, o US Open, o British Open, o PGA Championship e o Masters. E o melhor desempenho de um jogador profissional em mais de um século. Também o tornou o jogador mais jovem em 2 anos a vencer o Masters e a primeira pessoa de herança asiática ou africana a ganhar um Masters. Portanto, começamos aqui com desporto, com um ponto histórico no desporto, neste caso no golfe. Vamos então às notícias que marcam o dia de hoje, esta segunda-feira, dia 13 de abril. A jornalista angolana, jornalista e diretora da televisão pública de Angola, TPA, Carla Miguel, ela teve um problema, não é? Aí há uns dias acusou a escolta do governador da província do Namibe, Asher Mangueira, de agredir, e ela decidiu retirar essa queixa que apresentou à Procuradoria-Geral da República depois de um pedido de desculpas público do governo provincial. O incidente, aqui está a jornalista Carla Miguel, e o incidente ocorreu na quinta-feira passada, quando a mesma se encontrava em serviço. Em carta, Miguel justifica a decisão com o facto de o gabinete do governador ter apresentado um pedido de desculpas formal. O governo da província considera na carta do pedido de desculpas reprovável a postura por parte do chefe da escolta, que não, e eu passo a citar, não se coaduna com a forma de estar do senhor governador provincial. Fim de citação. A jornalista tinha apresentado queixa depois do comportamento que ela considerou ofensivo de Bruno Catié Fernandes, chefe da escolta do governador Adsher Mangueira, o governador da província do Namibe. Portanto, a jornalista da TPA, ela retirou a queixa, entretanto, depois deste pedido de desculpas. No Kwanza Sul, os moradores dizem que a ajuda do governo não chega. Cidadãos em diversas cidades e municípios da província angolana do Kwanza Sul lamentam que no início do segundo período do estado de emergência, que criou uma difícil situação para muitos, sem meios de subsistência, as ajudas do Estado não chegam e as dificuldades aumentam a cada dia. E só para citar algumas das lamentações dos entrevistados pelo nosso correspondente no Kwanza Sul: em casa não há nada, o banco não está a funcionar bem, venha amanhã, dizem. 5 dias, 6 dias e nada. Como é que vamos viver aqui? Mesmo que eu chegar aqui 5 horas antes da abertura do banco, os familiares dos trabalhadores entram e eu fico porque não tenho família no banco. Estamos a sofrer, lamentou este cidadão. E um outro acrescentou que, e eu passo a citar, atendem apenas os que têm muito dinheiro, até pelo telefone, dizendo que ali, e eu continuo a citar, a corrupção mata tudo. Fim de citação. O aumento dos preços dos produtos de primeira necessidade é outro quebra-cabeças para os residentes no Sumba. A falta de alimentos leva as pessoas às ruas, o que facilita a transmissão do novo coronavírus, apesar da atuação das forças de ordem. Fontes da Voz da América dizem que na localidade de Cariango, no município de Aquibala, as pessoas estão confinadas nas suas propriedades, mas quando querem levar os seus mantimentos à cidade, são agredidos por membros das Forças Armadas angolanas e agentes da Polícia Nacional, que os obrigam a regressar às suas lavras. Esta situação está a criar um mal-estar no seio dos residentes que antevêem, aliás, um confronto direto com a SFA e com a Polícia Nacional.
A Voz da América tentou, sem sucesso, contactar o administrador local, Isaías Bumba Luciano. E nós teremos uma reportagem alargada sobre este tema na nossa emissão de rádio às 18 horas de Angola. E no que toca à inflação causada pelo coronavírus, temos disponível também no nosso site, no nosso Facebook e no nosso canal de YouTube uma reportagem sobre o preço dos táxis, que subiu exponencialmente em Malange. E nós temos também alguns comentários de internautas dizendo que os preços de táxis estão a subir em vários pontos do país. Se for o seu caso, diga-nos, também está a pagar mais pelo táxi? Antes de continuarmos com Moçambique, vou ver quem está aqui ligado a nós. Tenho aqui Armando Joaquim Filipe, a partir do Niassa, Ibrahim Cardoso Paulino, de Boane, Julinho Ernesto Bernardo, de Calimane, Joana Eurico, de Londres. Joana, como é que estão as coisas aí em Londres? Nós sabemos que Londres ou a Inglaterra e os Estados Unidos estão a passar por um mau bocado com esta pandemia da Covid-19. Está em quarentena, Joana? António Chipong pergunta se eu sou nova. Eu não percebo qual é a questão, se eu sou nova na Voz da América ou se eu sou nova de idade, não sei. António Chipong, elabora. O Leoneto Waldalolo, que é o nosso Léo, faz parte da nossa equipa, diz bom dia pessoal e bom início de semana. Bom início de semana, sim. Esta é uma semana aqui na nossa zona da capital americana, Washington DC, de muita, muita chuva. José Alino diz que em Luanda está parada no aeroporto 4 de fevereiro, os passageiros com destino a Cabinda. E ele diz que as autoridades não estão a fazer nada. Não sei o que é que ele quer dizer com isso. Os passageiros que querem ir para Cabinda não podem sair de Luanda. José Lino, dê-nos mais detalhes, vamos saber mais sobre isto. E há muita gente a entrar, mas eu vou deixar os cumprimentos dos restantes internautas, aqui os nossos facebookianos, para daqui a nada. Vamos agora continuar a ver aqui as notícias que marcam este nosso 13 de abril. Portanto, continuemos com as notícias. Vamos falar dos insurgentes que atacaram 8 aldeias em 5 dias. O centro e norte de Moçambique está sob muita tensão e então vamos dar atenção aqui a esta notícia. Em 5 dias consecutivos, o grupo de insurgentes atacou 8 aldeias do distrito de Muidumbe, incluindo a sede onde tinha invadido e ocupado a semana passada, e incendiou palhotas e barracas das populações. 2 dias depois de uma ofensiva das forças estatais e mercenários. Portanto, este incêndio a palhotas e barracas das populações aconteceu 2 dias depois de uma ofensiva das forças estatais e de mercenários, disseram à Voz da América vários sobreviventes. Os insurgentes ocuparam a aldeia de Miangalewa, Chatia, Namakande, a sede do distrito de Muidumbe, Nchinga, onde realizaram um comício popular na semana passada, e a vila de Muatade, depois de 3 ataques às suas bases em Muidumbe e Moeda. Os insurgentes tiveram avanços notórios nas últimas semanas, onde tomaram por horas e dias várias vilas das sedes distritais, onde erguiam bandeiras do Estado Islâmico e atraindo a simpatia da população com bens e dinheiros saqueados dos ataques. Várias imagens postas a circular nas redes sociais mostram a destruição das estátuas de Jesus na mais importante e histórica Igreja Católica em Cabo Delgado, no distrito de Muidumba. Entretanto, o jornal eletrónico Carta de Moçambique e o Daily Maverick da África do Sul avançam que militares privados estão a combater os insurgentes na região, algo que o governo não comentou. Mais informação na nossa emissão de rádio às 19 horas de Moçambique e também na nossa página
na internet, www.voaportugues.com. Nós temos estado a acompanhar estes ataques, temos estado também a tentar perceber quem são estes insurgentes. Há de facto muitos vídeos a chegarem via redes sociais sobre estes comícios, mas temos que investigar mais e temos estado a trabalhar nesse sentido para perceber que insurgentes são esses e que ligações têm de facto eles ao Estado Islâmico. Vamos continuar ainda com Moçambique, onde o Centro de Integridade Pública, o CIP, considerou hoje irrealista a proposta do Orçamento de Estado que o governo moçambicano submeteu ao Parlamento, assinalando que o documento ignora o impacto da Covid-19. Aquele centro de estudos alerta que o governo levou em conta uma tendência de crescimento do produto interno bruto de 2,2%, semelhante ao de 2019, ignorando a magnitude do impacto da Covid-19 nos diferentes setores da economia, com ênfase no setor extrativo, refere uma análise do CIP. De acordo com aquela organização, o orçamento que o governo moçambicano pretende ver aprovado esta semana também não equaciona o efeito do adiamento da decisão final do investimento do consórcio dirigido pela ExxonMobil no projeto de gás da bacia do Rovuma, norte de Moçambique. O consórcio prevê investir no seu projeto do Rovuma cerca de 25 mil milhões de dólares, 22,8 mil milhões de euros, um dos maiores investimentos privados da atualidade previstos para a África. O CIP propõe que certas projeções contidas na proposta do Orçamento de Estado sejam revistas para que o documento seja idóneo. De lembrar, portanto, as notícias também da parte da economia em Moçambique. Ainda falando sobre Moçambique e sobre a Covid-19, vale a pena lembrar que o Hospital Central de Maputo está a resolver o problema da falta de material de proteção para os profissionais de saúde, produzindo as suas próprias batas, máscaras e botas. Nós temos esta reportagem, chegou-nos de Maputo, temos a reportagem em vídeo e já está disponível também no nosso Facebook, no nosso canal de YouTube e no nosso website. Basta clicar Voa Português, não é? Digitar Voa Português e temos também esta reportagem e muitas outras. Vamos continuar a ver aqui quem está ligado a nós. Portanto, temos muita gente, eu espero não perder nomes por aqui, portanto vou dizer aqui José Albino, exato, José Albino já tinha lido, são os passageiros que estão retidos no aeroporto 4 de fevereiro em Luanda, com destino a Cabinda. Adão Gomes, Edmar Coça, Nelson Calandula, dizem que estão ligados, e Gibril Sambu está a partir de Dakar, José Moura Ucene em Nacala Porto, isto é em Moçambique. Simon Muterwa estão em quarentena em Moçambique, diz ele. Daniel Pires, boa tarde. Mayra de La Salete, boa tarde, Voa Português. Boa tarde, Daniel Pires. Aqui ainda são 9h44 da manhã, por isso é que eu começo, e os meus colegas também, sempre com um bom dia, porque aqui ainda estamos no início do dia. Amoroso Pinto, a partir de Lisboa. Fernando Álvaro, a partir de Nacala Porto. Temos muita gente na Nacala Porto. Orlando Manuel, de Quelimane. Sansão Chume, de Maputo. Ramsés Sardónica diz que acha que deveria haver educação moral cívica aos agentes da Defesa Nacional. Isto seria a partir dos seus comandantes. Se não optarem este mecanismo, eu digo sempre, será tudo à toa. Portanto, acredito que o Ramsés esteja a referir-se à questão da violência, da imposição da ordem pela força. Joana Eurico, ela responde dizendo que está muito e muito mal lá na Inglaterra, e os números de pessoas afetadas sempre a subir e mortos também, e ela está assim em quarentena. Joana, assim como todos os outros internautas, mantenham-se a salvo. Flávio Manuel de Sousa pergunta como é que esta situação está ocorrendo desta forma, que o governo não está a conseguir combater. Está a ser difícil para toda a gente, Flávio, para todos os governos. Se reparar, as coisas não estão
fáceis nem para os países desenvolvidos, nem para os menos desenvolvidos. Isto é uma luta de todos. Vamos continuar com São Tomé e Príncipe. Os alunos em São Tomé e Príncipe vão ter, a partir desta semana, telerádio aulas para todos os níveis de ensino, comportando a transmissão, já a partir da próxima semana, de aulas pela televisão, pela televisão são tomense, a TVS e a Rádio Nacional, face à pandemia do coronavírus, a Covid-19. A Ministra da Educação e Ensino Superior, Julieta Rodrigues, disse que o foco será nas aulas de português e matemática, que serão transmitidas segunda, quarta e sexta-feira com reposição. Além da pré-escolar e do ensino básico, os conteúdos da telerádio aulas vão ainda abarcar a secundária. As aulas foram suspensas há pouco mais de 20 dias em todas as escolas públicas e privadas. É verdade, todas as escolas estão a tentar criar aqui alternativas para que os alunos não deixem de aprender. E esta alternativa da telerádio aulas é muito interessante porque nem tudo tem que ser online, não é? Nem todos nós temos acesso às aulas online, portanto, o Ministério do Ensino santomense teve aqui uma alternativa bem interessante que certamente valerá a pena explorar em outros países onde a largura de banda não seja tão boa para aulas online. Aqui nos Estados Unidos, por exemplo, no estado onde eu vivo, Virgínia, e no estado vizinho, Maryland, as aulas não vão recomeçar até setembro e os alunos estão, de facto, a ter aulas online. Vamos continuar a falar de coronavírus, é inevitável. O número de mortes provocadas pela Covid-19 em África subiu hoje para 788, com mais de 14 mil casos registados em 52 países, revela o Centro de Controlo de Doenças da União Africana, o CDC África. O norte de África mantém-se como a região mais afetada pela doença, com 6.379 casos, 603 mortes e 1.138 doentes recuperados. A África do Sul tem o maior número de casos, 2.173, com 25 mortos, mas o maior número de vítimas mortais registra-se na Argélia, 293, em 1.914 infectados. Entre os lusófonos, a Guiné-Bissau é o mais afetado, com 39 pessoas infectadas pelo novo coronavírus, Moçambique tem 21, Angola 19, Cabo Verde 10 e Santo Tomé e Príncipe 4. Angola registrou 2 mortes e Cabo Verde 1. Todas as vítimas vieram do exterior, portanto, foram vítimas que contraíram a doença fora de Angola e fora de Cabo Verde. O Brasil viu duplicar os casos numa semana. Até ontem à noite o Ministério da Saúde informou o registro de 1.241 mortos e mais de 22 mil infectados. Ontem, numa entrevista ao programa Fantástico da Rede Globo, o Ministro da Saúde, Luís Henrique Mandetta, lamentou que o brasileiro não sabe se segue as orientações dele ou do Presidente e criticou a atitude do Presidente Jair Bolsonaro de apelar contra o confinamento e de sair à rua para cumprimentar as pessoas. Portugal registrou até hoje 535 mortes e quase 17 mil casos. A nível mundial, o banco de dados da Universidade Johns Hopkins registrou até esta manhã mais de 1.860.000 casos. Portanto, mais de 1.860.000 casos, dos quais quase 115 mil morreram. Os Estados Unidos lideram a lista com mais de 557 mil casos e 22.109 mortes. Aqui em Washington, D.C., já há, deixem-me dizer-vos, Washington, D.C., a capital, 1.523 casos. Vamos continuar com os nossos olás aqui. A Joana Eurico diz que é de São Tomé e vive em Londres, agradece a informação. Monteiro Anai, a partir de Lisboa. Álvaro Gera Andrade diz há quanto tempo, Mayra, é verdade, nós não nos vemos há muito tempo e éramos vizinhos de carteira, não é? Sabe como é que é. Aguinaldo Sacala está em Angola. Feliz Caminho Incorrigível Trevas, isto é um nome difícil, é? Félix, aliás, eu já comecei por dizer mal o nome, peço desculpa. Félix diz boa tarde. Malan Manjan Afelejan
é de Bissau, fala-nos de Bissau e manda um abraço amigo a toda a voa. O Rei Fortes, votos que os disparos terminem em Cabo Delgado. Valdolino Andrade Oliveira está no Brasil, em Otacílio Costa. Samuel Nhangumba, Sene Torre, Vasco Lopes. Eu desconfio que eu saiba quem é este Vasco Lopes, portanto, por isso este sorriso. Tutuvi Lingando a Umbu, desde a cidade de Ombaka, Benguela, a cumprir a quarentena. Muito bem, como é que está a nossa Benguela, Tutuvili? Dê-nos aqui informação. A cidade das acácias rubras, e eu sei que vai haver alguém de Maputo que vai dizer que a cidade das acácias rubras é Maputo, mas eu cresci a saber que a cidade das acácias rubras é Benguela, onde eu nasci. Portanto, também está aqui um bocadinho a puxar a brasa a minha sardinha. Vamos continuar então com as notícias que marcam este 13 de abril. Os embaixadores africanos na China escreveram ao Ministro das Relações Exteriores uma carta em que denunciam discriminação contra os africanos no momento em que Pequim procura impedir o ressurgimento do coronavírus. Os diplomatas denunciam os maus tratos a cidadãos de países africanos, em particular na cidade de Guangzhou, no sul, onde são maltratados e ameaçados. Muitos relatam ter sido expulsos dos seus apartamentos pelos proprietários, são de testes várias vezes ao dia e agredidos verbalmente em público. A nota dos embaixadores disse que essa estigmatização e discriminação criou a falsa impressão de que o vírus estava a ser espalhado pelos africanos. Portanto, estes residentes africanos na China, em especial em Guangzhou, dizem que têm sido expulsos dos seus apartamentos pelos proprietários e que muitas vezes são agredidos verbalmente pelas pessoas na rua, e que isto dá a entender que são eles quem estão a propagar o coronavírus. Os diplomatas acrescentam, e nós citamos, o grupo de embaixadores africanos em Pequim exige imediatamente a interrupção de testes forçados, quarentena e outros tratamentos desumanos distribuídos aos africanos. Fim de citação. Portanto, estes africanos têm sido alvo também de testes forçados, testes de coronavírus. Entretanto, o governo chinês rejeitou as acusações de racismo e xenofobia. O porta-voz da diplomacia chinesa, Zhao Lijian, citado pela agência France Press, disse também que as autoridades, eu passo a citar, vão estabelecer um mecanismo de comunicação eficaz com os consulados, fim de citação, situados naquela província. O porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros da China sublinhou que as autoridades locais, e eu passo a citar, opõem-se firmemente a qualquer racismo e qualquer declaração discriminatória. Continuando com as notícias, uma associação de voluntários e uma empresa tecnológica portuguesa juntaram-se para desenvolver uma plataforma de triagem da Covid-19 sob supervisão da Organização Mundial de Saúde, OMS, para testar gratuitamente a população dos países lusófonos. O sistema de triagem foi desenvolvido pelo Massive Technologies Corp, através da rede social da língua portuguesa Kiox, e possibilita a triagem em massa de forma gratuita a toda a população, segundo um comunicado das três organizações. A plataforma já está a funcionar em Angola e disponível para outros países africanos de língua portuguesa. O responsável da ONS em Angola, Javier Aramburu, citado no mesmo documento, da OMS, aliás, citado no mesmo documento, sublinha que em todos os territórios, nomeadamente onde os recursos são mais escassos, é imperativo maximizar os recursos e agir com extrema rapidez, pelo que iniciativas como esta devem ser acarinhadas pelas entidades oficiais. Portanto, há testes para a comunidade lusófona. Continuando com boas notícias, porque testar é muito importante, permite a triagem, permite saber quem está infectado, quem não está, e sabemos que há pessoas que são assintomáticas, portanto, podem ter o vírus e não saber e não sentir qualquer um dos sintomas, eu passo a redundância, da doença, portanto, é muito importante testar. No plano das boas notícias, a Organização Mundial da Saúde revela ainda que existe um total de 70 vacinas em fase de testes. A notícia é avançada pela agência Bloomberg, que cita um documento da OMS que fala sobre
os laboratórios que estão a investigar formas de travar esta pandemia. China e Estados Unidos estão na linha da frente da investigação. A mesma fonte salienta que a vacina, em fase de testes mais adiantada, é que foi desenvolvida pelo consórcio entre o Instituto de Biotecnologia de Pequim e a empresa CanSino Biologics, do qual já tem autorização para ensaios clínicos. No caso dos Estados Unidos, as vacinas das farmacêuticas Moderna e Inovio, de forma separada, são as que já se encontram a ser testadas em humanos. Em fase de pré-ensaios clínicos estão as vacinas desenvolvidas pelos fabricantes de medicamentos Pfizer dos Estados Unidos e Sanofi de França. Peço perdão. Vamos ao desporto aqui, depois das notícias com a curadoria de Álvaro Lugero Andrade, que embora eu não veja todos os dias como era hábito, estamos em contato todos os dias, mais que não seja para trabalharmos, não é? Para mantermos aqui as notícias atualizadas. No desporto, a curadoria é do João Santa Rita, que nos diz que o impacto da Covid-19 continua a fazer estragos. E vamos começar com o futebol africano. A Confederação Africana de Futebol, a CAF, acaba de anunciar o inevitável. Foram adiados os jogos da primeira mão das meias finais das competições pan-africanas de clubes, nomeadamente a Liga dos Campeões e Taça das Confederações. Portanto, estes jogos estavam marcados para 1 e 3 de maio e estão adiados sem data prevista. Vale a pena recordar que na Liga dos Campeões estavam em ação 4 equipas do Norte de África, 2 de Marrocos, 2 do Egito. Era o Raja Casablanca de Marrocos contra o Zamalek do Egito e o Wydad Casablanca de Marrocos contra o Al-Ali do Egito. Na Taça das Confederações seriam 2 equipas de Marrocos, uma do Egito e outra da Guiné-Conakry. E a CAF anunciou também o adiamento dos jogos de qualificação para o Mundial Feminino de Sub-17, que também estava marcado, os jogos de qualificação estavam marcados para maio. Em Portugal, os jogadores do Sporting concordaram numa redução salarial durante 3 meses e 40%, já a partir deste mês de abril. Portanto, durante os próximos 3 meses, os jogadores do Sporting vão receber menos 40% do seu salário e começa a contar a partir de agora. Caso os jogos regressem antes do fim desses 3 meses, os salários em causa serão repostos de forma gradual. Os membros da administração do clube vão ter um corte ainda maior nos próximos 3 meses, vão receber metade dos salários. A Federação de Futebol de Portugal decidiu, entretanto, dar metade do prémio de qualificação para o Euro 2020 ao Fundo de Apoio às Competições Não Profissionais canceladas devido à Covid-19. São cerca de 4 milhões e 700 mil euros que vão ser entregues. E agora vamos aqui a um prémio especial, é o prémio da vergonha. Eu confesso que ponho sempre um sorriso para este prémio porque acho que é engraçado que as pessoas com tanto acesso à informação continuem a não cumprir com as regras de prevenção. O prémio de jogador de futebol que se portou mal no isolamento do coronavírus. Este não é o primeiro jogador de futebol que faz isto. O João tem estado a acompanhar os jogadores mal comportados, durante a quarentena, e o prémio de hoje vai para Mamadou Oularé, do clube belga Standard de Liège. E Mamadou Oularé organizou um churrasco em sua casa que acabou com a polícia a bater à porta. Cada pessoa presente foi multada em 250 euros por violarem as restrições a ajuntamentos para se impedir a propagação do coronavírus. O Larré disse que não fez nada de errado, estava simplesmente a ter uma festa. E é por isso que ele ganha o nosso prémio de jogador de futebol sem juízo no coronavírus. Nós devemos ter aqui uma taça. Agora vamos a outro tema bem interessante que eu gosto sempre de puxar aqui, que é o que está trending. Estamos quase a chegar ao fim do nosso programa, aqui a puxar por um bocadinho de tempo de prolongamento, tempo extra. Depois de uma grande reportagem do jornal New York Times de domingo ter revelado que o presidente Trump sabia da gravidade sobre o coronavírus através de vários médicos, cientistas e departamentos de saúde do país, está a correr uma hashtag no Twitter que incita o presidente a despedir o médico Anthony Fauci. Pois é, Fauci faz parte da equipa da Casa Branca que tem envidado esforços para responder à pandemia da Covid-19.
O médico confirmou as informações de que Donald Trump sabia da gravidade do coronavírus desde o início de janeiro. Ele confirmou a vários meios de comunicação. E por isso, esta hashtag despede Fauci, ou Fire Fauci, está popular. Está popular porque os apoiantes de Donald Trump, do presidente, não gostaram que o médico viesse confirmar estas informações. E Donald Trump, entretanto, retweetou a hashtag FireFauci. Portanto, vamos ver quando é que isto vai acontecer. A verdade é que a hashtag está bastante popular hoje, dia 13 de abril. No Facebook eu destaco um vídeo que a Voz da América partilhou e eu vou aqui também mostrar este vídeo. E o vídeo é do presidente Yoweri Museveni, o presidente do Uganda, um senhor de 75 anos que tentou aumentar a moral do povo após a proibição de exercícios ao ar livre no país. E ele divulgou então este vídeo, não é, caseiro dele, a fazer exercício, inclusive flexões. O vídeo já atingiu 7 mil visualizações no nosso Facebook. E fica aí a ideia de como manter a forma sem sair de casa. Vamos continuar aqui com os nossos trending no Google. Mais de 1 milhão de pesquisas foram dedicadas ao domingo de Páscoa e mais outro 1 milhão de pesquisas dedicada à atuação do cantor de ópera Andrea Bocelli na Catedral de Milão, na Itália. Bocelli cantou numa catedral vazia, num concerto de esperança que foi transmitido para o mundo inteiro. E eu despeço-me com esta mensagem de esperança. Fique em casa. Proteja-se a si e aos outros. Sou a Mayra de La Salette, Washington Fora de Horas. Regressa amanhã.